Oi para você que chegou nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou tentar fazer o resumo do livro Ballast de Washington, do Vijay Prashad. Porque a última tentativa ficou uma bosta. Então aqui vai minha segunda tentativa. Porque eu acho que o último vídeo ficou muito tipo assim, eu fiquei muito neurada em seguir uma estrutura bonitinha, falar todos os dados do livro, que são muitos dados. E daí eu acabei falando dado errado. Enfim, me arrependi muito. Eu quero tipo, fazer vídeos interessantes, sabe? Tipo assim, que cativem a galera a ler. E não, enfim, como ficou da última vez. Então, é isso. Agora num ambiente mais descontraído e tudo mais. Tá bom, vou falar então do que o livro fala no geral. O historiador Vijay Prashad, que também é o diretor da Tricontinental, né? É um cara muito influente aí, principalmente para intelectualidade de esquerda, assim, ele é bem conhecido, é muito atuante politicamente. E, bom, ele faz literalmente um apanhado histórico do imperialismo dos Estados Unidos, assim, desde os 1950 até os dias de hoje, como ele funciona, assim, qual é o modus operandi desse imperialismo, que ele mudou muito, né, comparado ao que a gente vê na escola, tipo assim, doutrina Monroe. Normalmente a gente só escuta esse nome e consegue associar alguma coisa pra fazer provinha do vestibular, mas, enfim, nesse livro, ele adentra real, assim, nos mecanismos, tipo, militares, econômicos, de como ideológicos, né, de tudo isso. Daí, bom, o historiador faz um manual, assim, ele chama de Manual de Mudança de Regime, ou seja, os passo a passo que os Estados Unidos toma até ele dar um golpe de Estado em outro país, né? E ele segue 7 passos, basicamente. E o Vijay Prashad faz isso baseado na história mesmo, né? Ele começa aí com a Guatemala, que foi o primeiro país que foi o alvo desse modus operandi aí, desse passo a passo. E é o passo a passo que eles seguem até hoje, assim. Tanto é que a gente vê muita similaridade com a política atual, assim, desse passo a passo. Mas, bom, vamos começar então pelo passo número 1, que é fazer lobby junto à opinião pública. Daí, lobby é isso, né? Quando uma empresa ou um empresário dá dinheiro para políticos, assim, para eles passarem no Congresso leis que beneficiem ou que defendam os interesses da empresa, né? Dos empresários, enfim. Daí o Vijay conta que isso aconteceu nos Estados Unidos em relação a Guatemala, porque ele conta aí, né, a partir dos documentos, que a United Fruit Company, que é uma empresa assim multimilionária que tinha terras em vários países da América Latina para plantar frutas e vender, né, pagou cerca de $500 milhão para pressionar o Congresso a deixar de se relacionar com a Guatemala, com pretexto que o Guatemala tinha ameaças comunistas, né? E na Guatemala tinha um presidente que tinha acabado de ser eleito, que é o Arbenz, que era um presidente, tipo assim, progressista de esquerda, que defendia a reforma agrária, mudanças sociais nesse nível, assim, e é isso, a reforma agrária acabou alarmando aí essa United Fruit Company, que ia acabar perdendo as suas terras, né, as várias terras que ela tinha na região. E bom, daí o Congresso meio que aprovou isso, que os Estados Unidos parassem de se relacionar com a Guatemala, economicamente e tudo mais, e os Estados Unidos parou de vender armas para a Guatemala, então. E a Guatemala passou a comprar, então, da República Tcheca. E daí o Vijay conta, né, que esse foi o pretexto perfeito para eles falarem, viu, para a opinião pública, assim, né, viu como eles são comunistas, a gente não pode se relacionar com esse país, o comunismo é uma ditadura horrível e blá, 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 blá. E daí foi isso que aconteceu, né? Então esse é o primeiro passo. E bom, fazendo um adendo aqui, essa época, lá em 1954, na Guatemala, quem viu tudo isso acontecendo foi o Che Guevara, porque ele tinha acabado de se formar em medicina, né? E tava aí fazendo sua segunda viagem pela América Latina, porque a primeira tocou muito ele, a primeira famosona lá dos diários de motocicleta. Daí ele se forma na faculdade, assim, às pressas, porque ele sabia que ele queria fazer uma próxima viagem e entender melhor a América Latina e como funciona. Tipo,
a política, a economia, e o imperialismo norte-americano no geral, né? Porque ele já testemunhou isso na primeira viagem, mas ele queria agora entender, conhecendo países que fossem mais de esquerda. E um deles que ele foi, é o primeiro que ele foi, né? Ele foi direcionado, assim, para Guatemala, porque o Arbenz tinha acabado de ser eleito. Enfim, ele queria testemunhar tudo isso que estava acontecendo. Só que o que ele testemunhou foi o quê? Ele viu da janela dele um montão de aviões americanos aí, dando um golpe de Estado, né? Tirando o Arbenz do poder de um jeito violento e instaurando uma ditadura. Dele vai refugiado para o México, onde ele conhece o Fidel Castro, né? E começam aí a se preparar para uma guerrilha em Cuba. Enfim, muito doido isso. Então, tipo assim, o Che Guevara testemunhou esse primeiro avanço desse novo tipo de imperialismo dos Estados Unidos. E ele morreu lutando contra isso, né? Muito doido. A história, às vezes, é cabulosa. Quer dizer, sempre é cabulosa. Mas, bom, esse é o primeiro passo, né? Fazer lobby junto à opinião pública. Segundo passo. Escolha o homem certo em campo. Então, os Estados Unidos têm que se alinhar aí a alguém que defenda os mesmos interesses econômicos que eles. Tipo assim, não importa o que ele defenda moralmente, politicamente, mas tem que defender os mesmos interesses econômicos. Um exemplo cabuloso disso foi o Talibã, né? Os Estados Unidos se alinhou aí ao que seria o Talibã em nome de frear o que foi a revolução de Sahur, lá no Afeganistão, em 1978. Tem uma revolução de cunho mais de esquerda, né, progressista no Afeganistão. E quem foi contra isso foi um grupo fundamentalista religioso, que não tinha um nome ainda, né, mas virou o Talibã, e ele foi treinado pela CIA e pelos Estados Unidos militarmente aí, para derrubarem esse governo. Só que o tiro saiu um pouco na culatra, né? Ops, Estados Unidos. Ou não, né? Porque graças a isso também os caras conseguiu fazer a guerra ao terror e ganhar zilhões de dólares. Então, enfim. 3. Garanta que os generais estejam prontos. Então, é muito interessante também que esse homem que eles vão escolher como o sucessor, pós-golpe, seja do exército também, né? Porque só tem um golpe de Estado com apoio das Forças Armadas, né? Um golpe bem sucedido. Aí as Forças Armadas têm que estar do lado deles para defender mesmo o golpe. Enfim. 4, né? E esse é o mais importante, eu acho. Faça a economia gritar. Então, assim, bloqueie economicamente esse país. Ou dê menos financiamento para ele. Ele cita o caso do Chile, que, por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, os Estados Unidos tinha 40% dos votos, E eles pararam, por causa disso, eles conseguiram parar de dar empréstimos para o Chile, né? Nos anos 70, o Chile ganhava 46 milhões de dólares de empréstimos desse banco. E em 1972 cortou para 2 milhões, então foi uma redução muito brusca assim na economia. Isso fez com que o Chile sofresse muito, né? Prejuízos econômicos aí, isso fez com que o Allende, que era o presidente, que era abertamente socialista, né? E falava que era socialista, sofresse bastante, né? Perdesse bastante apoio aí popular. Assim, de certa forma, porque um país, quando tá sofrendo economicamente, politicamente acaba também, né, sofrendo as consequências disso, tipo, tendo mais revoltas populares por causa disso, porque o povo tem que comer e sobreviver. Bom, depois tem 5, isolamento diplomático. Daí, é importante pintar o país não como uma democracia, mas como uma ditadura, né, um regime autoritário. E daí que vem o isolamento diplomático. A gente vê isso muito acontecendo com a Venezuela, no caso. E também o isolamento econômico, né? A Venezuela também sofreu muito economicamente por causa dos bloqueios dos Estados Unidos. Mas também diplomaticamente, tanto é que ela parou de fazer parte do Mercosul, assim. Regionalmente, os países da América do Sul viraram as costas para ela por uma grande pressão dos Estados Unidos, né? Bom, então é isso. Daí tem todo o debate, o que é uma ditadura e o que é uma democracia, que é um debate super interessante da ciência política, porque o que define uma democracia? A gente escolher qual vai ser o panguá da vez de 4 em 4 anos, daí o que um fez em 4 anos é totalmente desmontado pelo próximo em 4 anos e a gente continua com insegurança alimentar indo e vindo, com sei lá o quê, sabe?
Daí, enfim, a Venezuela é vista como uma ditadura pelo Maduro estar no poder há muito tempo, não ter o revisamento aí do poder, né? Mas será que isso define se um país é uma democracia ou não? Porque, enfim, a Venezuela tem várias dinâmicas muito interessantes de eleições. Tipo, tem eleições lá, daí tudo bem que falam que é fraudadas, né? Mas tem que analisar direito esse contexto e essa situação. Mas aí também tem os conselhos comunais, assim, que é muito foda. Que, tipo assim, não é um congressista lá em Brasília que vai ver como vai fazer a política de, sei lá, saneamento de certa região, assim, do Brasil. É tipo assim, a galera dessa região que fala como tem que ser, sabe? Eles têm uma participação mais ativa na política. Mas eles são vistos como uma ditadura. Enfim, e de certa forma, pode ser que seja, né? Tem que analisar melhor. Mas é bom pintar que esse país seja, né? Pra, tipo, o resto do mundo não ser contra as suas ações, os seus interesses aí por trás. Sexto ponto. Organize protestos massivos. Porque, assim, tem que ter uma certa legitimidade tudo que tá acontecendo, né? Tem que ter gente na rua. E se tiver tendo dificuldades econômicas, vai ter gente na rua. Mas é bom organizar isso direitinho. Ele cita o caso do Brasil, em 2016. Por causa das jornadas de junho, né? Junho, né? Enfim. Daí ele fala, por exemplo, a participação do Facebook na organização desses protestos, né? E, tipo assim, como os interesses econômicos por trás estavam muito escancarados, assim. Porque o Bush veio pra cá em 2014. Não. A jornada de julho foi em 2013, né? Mas, enfim, o Bush estava bem presente aqui nos Estados Unidos nessa época, tentando negociar com a Dilma, assim, a liberação do pré-sal, né, para empresas gringas, tipo a Exxon, empresas britânicas de petróleo estavam muito interessadas no pré-sal, e a Dilma foi totalmente contra, né, ela negou isso. Tem até uma foto bem emblemática daquela com uma cara emburrada, assim, e o Bush, tipo assim, tentando convencer ela, conversar com ela. E depois de um tempo, começou a ser organizado no Facebook, né, as jornadas de junho aí, ganhou muito apelo midiático e tudo mais. Enfim, então tem esse passo do manual muito importante. E sétimo, negue totalmente a sua participação nesse golpe, né? E fale que isso é a teoria da conspiração e tudo mais. E, enfim, só que daí chega 50 anos depois e a CIA começa a liberar seus documentos mostrando como a inteligência estava sendo articulada aí para fazer isso acontecer. Enfim, o livro é muito foda, porque ele cita, tipo assim, vários golpes de Estado. Ele começa com a Guatemala, chega até o Brasil em 2016, sabe? E realmente muita coisa aconteceu. E não é uma leitura difícil, é muita informação, mas não é uma leitura difícil de fazer. É bem gostoso, na verdade, e você fica até instigado a ler cada vez mais, porque você fica tipo, caramba, como assim isso aconteceu? E ele fala um montão de dados muito fodas também sobre a economia mundial, você fica abismada. Então, leiam, é muito legal. E ele fala outras coisas também, ele fala debate sobre o direito internacional, como ele foi criado, assim, tipo, como ele foi criado com o intuito de, assim, proteger as potências neocoloniais, de manter os interesses econômicos dela pós-neocolonialismo, assim. Da ONU também, né? E como a ONU falhou miseravelmente, assim, em tentar barrar os interesses imperialistas dos Estados Unidos. E como a União Soviética, na época, né? Ele fala que a União Soviética de 45 a 89 foi a que mais tentou barrar as pretensões imperialistas na ONU. Tanto é que os primeiros 56 vetos do Conselho de Segurança foram da União Soviética. E daí teve uma época que ela até desistiu, assim, ela viu que não ia dar em nada, que ela não quer conseguir fazer nada para barrar essas pretensões, quando os Estados Unidos invadiu a Coreia. Ela ficou tipo assim, então foda-se, tchau, tô vazando. Só que ela viu que vazar não ia adiantar nada, né, também. Daí ela voltou depois. Que mais que conta de interessante? Mostra também, tipo, o embaixador dos Estados Unidos, o Harry Cabot Lodge Jr., que ele viu isso, né, que a maioria dos países que acabaram de ter independência
das potências neocoloniais, eles gostavam muito da União Soviética. Ele ficou meio abismado com isso e ficou tipo assim, caramba, temos que fazer alguma coisa. Ele criou um conselho de... Qual é o nome que deu? Conselho de estratégia psicológica pra arranjar um jeito de fazer as pessoas desacreditarem, assim. Tipo, pra fazer com que a União Soviética parecesse a imperialista no final, né? Daí ele usou ele usou pra isso filmes, né? E todo o aparato midiático dos Estados Unidos. Um exemplo disso é o filme Rambo, né? Que faz exatamente isso. Mas, bom... E, por fim, ele fala muito do FMI também. Daí vem os dados cabulosos da economia. Daí traz também uma frase muito emblemática do primeiro-ministro da Grécia, que a Grécia é um país que quebrou, né, economicamente, aí nos anos 2010, por aí. E ele fez esse relato, né, hoje em dia os golpes não são feitos por tanques, geralmente eles vêm dos bancos, então os bancos têm um poder cabuloso na economia global, assim, e a sede da maioria deles está aonde? Nos Estados Unidos ou na Europa, né? E, enfim, às vezes é importante ver esses bloqueios econômicos e bancários como, assim, uma estratégia de guerra também, né? A ONU debate um pouco isso, isso não é um crime de guerra também, bloquear economicamente um país. Porque gera mortes em cifras de guerra, assim. Daí ele traz o relato do Irã, que o Irã foi bloqueado economicamente, daí não podia ter acesso a, tipo, remédios básicos. Enfim, ficava dependendo da ONU para ter acesso a alguns remédios, tipo insulina até. E isso causou, ao longo dos anos, uma morte de cifra de milhões, assim, de pessoas. Então, enfim, é um livro muito importante, muito bom de ler. Espero que eu tenha feito jus a ele agora. E é isso.